Bastidores da carne e cia, a verdade revelada. Não sai daí, porque o vídeo de hoje vai falar para você o porquê não devemos comer carnes. Vamos aqui ler um texto espetacular do livro Saúde Nua e Crua, página 73, que diz o seguinte: em sua saliva encontra-se a enzima pitialina, ou amilase salivar, específica para a pré-digestão de vegetais. Já os animais carnívoros secretam uma enzima chamada uricase, que metaboliza o ácido úrico da carne, mas você não tem essa enzima. O ácido muriático do estômago de um carnívoro dissolve músculos e até ossos, sendo muito mais potente que o ácido clorídrico do seu estômago. O seu intestino grosso é longo, medindo 1,5 metro de comprimento e com dobras, e não curto e liso, como o dos carnívoros. O seu trato intestinal como um todo mede cerca de 9 metros, o dos carnívoros apenas 1,5 metro a 2 metros. Intestinos curtos para evitar o apodrecimento e decomposição das carnes. Veja que interessante, então nós não temos a enzima na boca para poder digerir a carne, o nosso estômago não está preparado para poder digerir músculos, ossos e etc. E o nosso intestino, por ser muito longo, não foi feito para colocar cadáver dentro dele e, consequentemente, esse cadáver apodrecer pelo longo tempo de digestão que é preciso para que as substâncias da carne sejam sintetizadas pelas células. Então, esse é um dos motivos para não se usar a carne. Na verdade, minha gente, a gente às vezes é enganado pela mídia. A mídia fala que a carne vai te dar saúde, proteína, é uma carne segura, é uma carne que é, sei lá, revisada, revistada, analisada por todos os procedimentos de higiene para que ela possa te promover bastante saúde e nutrição, mas isso é uma mentira. Por que é uma mentira? Vamos falar primeiro delas, as carnes processadas. Minha gente, pela misericórdia, carnes processadas, salame, salsicha, hambúrguer e etc. Essas carnes processadas geralmente são os restos do que sobram dos animais. E ali eles precisam colocar bastante corante, aromatizante e substâncias químicas para poder disfarçar o sabor. Por isso que essas carnes geralmente são mais baratas que as carnes propriamente ditas, né, como frango ou peixe ou a carne do boi, né, que você compra lá no supermercado. Então as carnes processadas, elas causam intoxicação tremenda no organismo, que eu vou falar já já. Depois você tem carnes também enlatadas, como a sardinha enlatada e outras, né? Aquela também, qual é o nome? Que o pessoal chama de conserva, alguma coisa assim, conserva, né? Quitute. Mais ou menos assim o pessoal chama também um enlatado, né? Um tipo de carne enlatada. E também nós temos as carnes que as pessoas costumam comer, como a carne do boi, a carne de peixe, a carne de frango, e assim vai, de porco, né? E nós também temos, não sei se é considerado carne, né? Mas também entra nesse padrão, que são os crustáceos e os animais marinhos, né? Além do peixe, crustáceos, animais marinhos, né? Caranguejo, sururu, camarão e etc. Essas coisas que as pessoas comem, né? Então, quando você coloca um alimento cárneo dentro do seu intestino, esse alimento ele vai chegar no intestino e, por ele demorar muito tempo para poder ser digesto, ele vai ficar lá no intestino por alguns dias. Isso vai fazer com que esse alimento apodreça e grude nas vilosidades intestinais. Uma parte desse alimento vai ser levada, quando eu falo assim alimento, é os micromoléculas, os resíduos, né, bem pequenininho que vão entrar ali nas vilosidades intestinais. Uma parte vai para o sangue, para a linfa e, enfim, nutrir as células. Outra parte do que não presta sai em forma de fezes.
ok? Só que muito desses resíduos, por ser um resíduo muito complexo, ele gruda nas vilosidades intestinais, gruda nas paredes intestinais do intestino. E isso vai grudar, apodrecer e ficar dentro do intestino por 10, 20, 30 anos. Imagine 10, 20, 30 anos com carne podre guardada no intestino, intoxicando o sangue, intoxicando o sistema linfático todo dia, toda hora, todo instante, e intoxicando o sistema nervoso consequentemente. Entende? Já se você fazer a mesma coisa comendo banana, aveia, granola, macaxeira, arroz integral, enfim, os naturais, frutas e vegetais, quando esse alimento chegar no intestino, o que é bom é levado para o sangue, para o corpo, para a linfa, para as células. O que é ruim sai em forma de fezes e o intestino fica limpinho. Essa é a diferença entre comer carne e comer os alimentos de origem vegetal. Um prende no intestino, gruda, apodrece, intoxica. O outro nutre, gera vida, alcaliniza o corpo e sai o que não presta em forma de fezes. Essa é a questão fisiológica do corpo, do porquê a boca, o estômago, o intestino não foi feito para poder comer, digerir, sintetizar, absorver tudo que a carne tem. Nosso corpo foi feito para apenas alimentos de origem vegetal. Então é por esse motivo que nós não devemos comer carnes. Carlos, mas por que você falou bastidores e cia da carne? Porque nos bastidores em relação à carne existe muita coisa que você não vê. Por exemplo, peixes criados em cativeiro com rações transgênicas, frangos criados, presos, com pouquíssima higiene, cheio de hormônios de crescimento para crescer mais rápido, vacas presas e sendo constantemente forçadas através da inseminação do que eles pegam do boi, o sêmen do boi, né, para que ela possa dar mais leite, mais leite, mais leite. E quando ela já não aguenta mais dar leite, fica muito doente, você ali tem a carne. Então tudo isso, toda essa intoxicação é passada para a carne. É por isso que as carnes, elas trazem as doenças dos seus animais de origem, né, se for carne do boi, doenças da galinha, doenças do peixe e etc, para o nosso corpo, né? Porque você está pegando ali os nutrientes de segunda mão. É melhor você pegar os nutrientes na fonte diretamente, que é a natureza, ok? Aí você pergunta, mas e se for o frango caipira? E se for o peixe criado, sei lá, no lago da minha casa? E se for uma carne de um boi que ele pasta brincando o dia todo e etc. Ainda assim é prejudicial, porque é cadáver, porque intoxica, porque gruda no intestino, ok? É por isso que nós não devemos comer carnes, por esse motivo. Carlos, mas eu quero parar de comer carne, por onde começar? Olha, tem pessoas que conseguem parar de comer carne de hoje para amanhã. A partir de amanhã, não come mais nenhum tipo de carne. Tem pessoas que precisam de um processo. Eu precisei de um processo. Mas você que muda de um dia para o outro também, eu não vejo que isso é errado. Tem gente que diz assim, isso é errado, mudar radicalmente. Não. Se a pessoa quer beneficiar a saúde dela, pode sim mudar radicalmente. Tanto que muita gente muda radicalmente por causa de doença. E por que não pode mudar como prevenção, né? Mas eu não coloco isso como uma lei para todo mundo. Até porque eu precisei de um progresso. Então, como foi que o Carlos Henrique fez? Primeiro eu tirei as carnes processadas, salame, salsicha, hambúrguer, etc. E eu fiquei comendo carne de boi, carne de peixe, carne de frango, leite e ovos. Depois eu disse agora, né, teve ali um tempo, não foi, foi um mês, foi 3 meses, não lembro agora, eu vou tirar o frango. Tirei o frango. Fiquei no peixe, no ovos, não, tirei a carne vermelha, fiquei no frango, no peixe, no ovos, etc. E assim foi, depois o frango, depois o peixe, depois o ovo, não, depois o leite e por último os ovos. Então assim, tem gente que precisa desse processo, você pode fazer esse processo. Comece tirando tudo que é carne processada e depois vai tirando as outras, ou você pode tirar tudo de uma vez. Você é que vai ver como o seu corpo se adapta e como você reage a essas mudanças.
Mas uma coisa que você tem que fazer, se você vai mudar de forma rápida, radical, de um dia para a noite, ou se você vai mudar de forma gradual, dê o primeiro passo, comece, haja, agilize, faça alguma coisa, né? Tenha ali a sua ação, senão você não vai conseguir. Ah, eu estou há 20 anos tentando parar de comer. Minha gente, 20 anos, pela misericórdia, que progresso é esse? Então tem que ir ali colocando metas para você conseguir esses objetivos. Tá certo? Se você gostou, se você quer compartilhar esse vídeo com alguém que tem dúvida do porquê não devemos comer carne, pode compartilhar esse vídeo, pode deixar o seu comentário e também não esqueça de adquirir aqui o nosso material, a alimentação desintoxicante em 7 passos, aqui na descrição desse vídeo. Muito obrigado, meus amigos, que Deus abençoe.